a gente mostra como é que está o amanhecer em algumas capitais brasileiras, destacando a virada no tempo no Rio de Janeiro. Lá na capital fluminense, uma frente fria chegou e já está provocando chuva por lá. O mar, inclusive, está agitado, viu? No Rio de Janeiro, o céu completamente tomado por nuvens carregadas. Hoje tem risco de temporais na capital fluminense, até 25 milímetros de chuva acumulada em 24 horas. É muita água, risco de transtornos e temperatura baixa no Rio de Janeiro, hoje máxima de 24 graus. Em São Paulo também está chovendo bastante. Hoje a temperatura na capital paulista praticamente não varia. Começamos o dia com 12, 13 graus, não passa dos 14. Está gelado na cidade de São Paulo e está chovendo muito. Hoje, cerca de 35 milímetros de chuva. Portanto, mais temporais que podem cair na cidade de São Paulo. Tá frio na região sudeste, mas nada comparado ao que está acontecendo lá no sul do Brasil. Inclusive com chances de recorde de frio. Daqui a pouco a gente vai ter o consolidado das temperaturas na região. Para que você tenha uma ideia, o INMET já coloca para a gente temperatura negativa em General Carneiro, no Paraná, onde teve registro de geada. Também geada em São José dos Ausentes. Por lá também a temperatura muito baixa e a paisagem branquinha, tomada pela geada. Agora imagens ao vivo de Gramado. Por lá também está gelado, viu? No Rio Grande do Sul, mas perceba, o sol está aparecendo. Tem uma massa de ar polar que está influenciando o tempo na região sul do Brasil. Então as instabilidades, elas não avançam pela região, mas o ar polar toma conta dos 3 estados. E aí eu destaco porque não é só na região sul, viu? Essa queda de temperatura é sentida, como a gente comentava, na região sudeste. Também no centro-oeste do país. Hoje, atenção, Cuiabá, máxima de apenas 19 graus por lá. E até no norte do país acontece aquele fenômeno conhecido como friagem. Então, também os efeitos dessa massa de ar polar no norte do Brasil. Mas é lá para o sul que a gente vai, com a Gabriela Garcia, que vai contar para a gente como é que tá para a população começar o dia com essas baixas temperaturas. Gabi, que está em Porto Alegre, inclusive tinha risco de geada por aí, né, Gabi? Exatamente, Carol. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Estou aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. Ao meu lado está o Mercado Público e você vê que agora, quase 8h30 da manhã, o movimento está bem fraco por aqui, viu? Geralmente é apinhado de gente, né? Muita gente indo para o trabalho. Eu acho que realmente aqueles que não precisavam sair de casa hoje de manhã ficaram em casa porque está muito frio. Você vê aí o pessoal muito bem agasalhado, de manta, de gorro. Aqui também, nesse lugar onde eu tô, a sensação é de ainda mais frio porque fica muito próximo ao Guaíba, aqui ao lado, né? Então vem um vento gelado. Agora em Porto Alegre faz 6 graus, mas hoje mais cedo, segundo a Defesa Civil da capital gaúcha, chegou a fazer 2,3 graus. Foi a temperatura mais baixa registrada em uma estação localizada no bairro Passo das Pedras. E como você disse, Carol, fez ainda mais frio, né, em outras localidades aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também do Paraná. Para vocês terem uma ideia, então, a mínima hoje aqui no Rio Grande do Sul foi registrada em São José dos Ausentes, lugar que a gente tem imagens aí do amanhecer também coberto de geada, menos 2,8 graus por lá. Já no Paraná, a temperatura mais baixa foi registrada em Palmas, menos 2,9 graus, também segundo o CIMEPAR. E aí a gente fica por aqui, né? Quem pode ficar em casa, fica em casa. Eu que tô aqui na rua já comprei um cafezinho para me aquecer, porque realmente o frio tá demais hoje, Carol. E deve seguir assim até a sexta-feira, pelo menos. Volto contigo. Então vai se aquecer, Gabriela Garcia. Inclusive o pico dessa onda de frio que a gente vem falando será justamente entre hoje e amanhã. Tem até risco de neve ou chuva congelada no sul do Rio Grande do Sul. A gente também está monitorando isso com a Gabi Garcia. E aí, do sul do país, a gente volta para o sudeste com o Bruno Teixeira, porque está chovendo, como comentávamos há pouco, muito aqui em São Paulo. E há registro de deslizamentos em São Paulo. Na Zona Leste, uma pessoa morreu e outras 2 ficaram feridas depois que uma casa desabou por lá. Chovia muito na hora do acidente e o Bruno então vai trazer informações sobre o que está acontecendo agora aqui em São Paulo. Oi, Bruno.
Oi, Carol, mais uma vez bom dia para você e para quem nos acompanha. Nós falamos ao vivo aqui do Cangaíba, que fica na zona leste de São Paulo, no local onde ocorreu esse deslizamento. Uma casa caiu no momento em que chovia. Ainda as autoridades ainda estão tendo cautela para dizer se foi a chuva que ocasionou essa queda, mas chovia muito no momento em que essa casa, um sobrado, desabou. Reinaldo Macedo vai mostrar, eu vou até sair aqui da frente da imagem para a gente poder ter um pouco de noção, porque a gente está com um espaço um pouco limitado, até em função da chuva nessa manhã, Carol. Como vocês podem observar, é bem ali onde uma outra equipe de imprensa está tentando se aproximar agora e que tem um portão amarelo. Atrás desse local, então, é que há esse sobrado e que houve esse desabamento. Essa casa caiu e soterrou 3 pessoas. Uma, infelizmente, morreu, um homem de 48 anos, outras 2 foram resgatadas com vida. O que acontece? A gente chegou por aqui e começou a apurar, averiguar, conversar com as pessoas que estavam aqui, até alguns moradores. É um local onde residem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade e que, inclusive, não quiseram aparecer aqui em função dessa situação. Muitas, inclusive, estavam dormindo dentro de um carro que está estacionado aqui na frente dessa casa e, é claro, preocupadas com objetos, até com animais de estimação que estavam por aqui. A gente não tem notícia de que algum animal tenha sido soterrado, mas algumas disseram que tinha um animal de estimação que estava solto e que tinham saído para trabalhar e voltaram e pegaram essa situação toda e estavam pela rua, e algumas que estavam no local quando isso aconteceu por volta perto de 00h50, 1h, quando esse deslizamento ocorreu no momento que, eu repito, chovia muito. O corpo, então, dessa vítima, um homem de 48 anos, foi resgatado, retirado de debaixo dos escombros ainda durante a madrugada pelo Corpo de Bombeiros e levado para o ML no início desta manhã. O que acontece no momento? A polícia militar isola o local, estava aguardando o retorno da Defesa Civil, que esteve aqui durante a madrugada e agora retorna de novo para fazer esse trabalho de isolamento, até porque vai haver um trabalho para saber a extensão desses estragos e para saber se parte do imóvel não pode desabar de novo. E toda essa situação, então, de alguns moradores, algumas pessoas, poucas ainda, havia 10 pessoas dentro da casa, algumas 2 ou 3 que estão por aqui ainda vendo a situação, que dizem que conheciam esse homem, que era uma pessoa que era muito parceira delas e que infelizmente morreu nesta madrugada na queda deste sobrado. Volto com você. E Carol, uma informação importante também, havia um dono dessa casa que não está no local e não foi mais localizado. A polícia está investigando esse caso. Volto com você no estúdio.